Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Jadismark que vos fala. Estamos mais uma vez aqui reunidos para discutir um pouco sobre filosofia. De modo mais específico, vamos falar um pouco sobre Sócrates e também sobre Platão. São dois temas bem extensos, bem grandes, mas procurei sintetizar o conteúdo desses dois pensadores em uma única aula para que a gente possa aprender alguns conceitos básicos sobre os mesmos. Tudo bem? Então vamos lá. A princípio, nós vamos estudar um pouco sobre os conceitos elencados por cada um deles, e em seguida vou mostrar como esse conteúdo vem aplicado na prática em forma de questões. Tudo certo? Vou partilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar comigo. Pronto. Então, nós temos aqui, né, Sócrates e Platão, são dois grandes nomes da filosofia antiga, o qual revolucionaram, né, a filosofia. Nós vimos na última aula de filosofia que a filosofia surge na Grécia e ao rompimento entre a mitologia e o surgimento da filosofia como uma forma de pensar diferente, racional agora, né? E Sócrates e Platão, ele dá continuidade, não mais como uma busca para querer entender a origem do mundo a partir da arqué, a partir de um princípio determinador de todas as coisas, mas investigando agora o ser humano. Tranquilo? Então, vamos adiante. Vamos começar por Sócrates. Então, Sócrates, ele é nascido em Atenas, não deixou nada, absolutamente nada escrito. Tudo o que nós sabemos dele são textos deixados pelos seus discípulos. Era filho de um escultor e de uma parteira, e concentrou-se na problemática do ser humano. E nós temos, inclusive, a frase célebre atribuída a Sócrates: só sei que nada sei. Creio que a maioria já devem ter escutado essa frase, o só sei que nada sei. E, a princípio, eu gostaria de enfatizar um pouquinho a respeito dessa frase. É o que representa o só sei que nada sei para Sócrates. Como nós podemos interpretar e pensar um pouquinho sobre isso? Na verdade, ele reconhecia sua ignorância, sua própria ignorância, o não saber. E isso o fazia diferente de todos, né? Conta-se que Sócrates, ele era um homem simples, humilde, e perambulava pelas ruas de Atenas, as ruas frias de Atenas, indagando a um, indagando a outro, sobre questões que envolviam, né, os interesses pessoais, políticos e sociais daquela época. E, inclusive, Sócrates, mesmo sendo considerado um grande filósofo, né, a partir dessas indagações, ele dizia que não sabia, e que tinha a humildade de reconhecer o seu não saber. E o que representa esse não saber? Ora, o não saber, para Sócrates, o só sei que nada sei, representa um impulso para buscar, o impulso para o conhecer. A partir do momento que ele reconhece que não sabe, a partir do momento que ele reconhece que não detém de todo o conhecimento, ele se permite buscá-lo, ele se permite ir em busca de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de adquirir mais essa sabedoria, esse conhecimento. Né? Então, o só sei que nada sei não é que ele não sabe absolutamente de nada, mas é o reconhecimento que ele não sabe tudo.
que ele precisa aprender mais, que ele precisa buscar mais. Então, de uma forma mais ampla, a representação da expressão só sei que nada sei é justamente esse impulso que move o homem a buscar ou está sempre buscando um conhecimento a mais. Tranquilo? Então, vamos adiante. Então, a pergunta fundamental de Sócrates era, inclusive, voltada para o ser humano: qual a essência do ser humano? E, consequentemente, como resposta a essa pergunta, nós temos que sua resposta apontava para a ideia de sua alma, entendida como a sede da razão, o nosso eu consciente. Ele valorizava muito a virtude, o eu interior, a alma, né, a razão. Ele era desprendido de questões materiais, de questões físicas, né, mas valorizava muito as questões essenciais. O autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. Inclusive, uma outra expressão fortemente utilizada quando se trata de Sócrates, inclusive em discussões informais, vamos dizer assim, é o conhece-te a ti mesmo. É uma frase o qual Sócrates ouviu do oráculo de Delfos, certo? Inclusive, a partir dessa frase, né, o qual ele escutou do oráculo de Delfos, ele recomenda, né, como a busca de conhecer, de ter esse autoconhecimento, um conhecimento sobre si mesmo. E um outro ponto forte, talvez o mais importante para Sócrates, é o seu diálogo crítico ou dialética, né, o qual nós podemos pensar a partir de duas vertentes. Primeiro, a refutação ou a ironia, e segundo, a maiêutica. Na refutação ou ironia, é como se nós tivéssemos a desconstrução de uma ideia que a princípio está pronta, ou pelo menos que os seus interlocutores acreditavam estar pronta. E a partir da ironia da sua refutação, o filósofo interroga seus interlocutores sobre aquilo que pensavam saber, formulando perguntas e procurando evidenciar suas contradições. A partir de perguntas, Sócrates inseria ali nos seus interlocutores uma forma de desconstruir ideias prontas, de desconstruir conceitos que acreditavam serem absolutos, serem já diante de uma realidade ali já polida. E aí, a partir dessas interrogações, os seus interlocutores caíam ali em si e percebiam que tinha que aprender mais, né? Em contrapartida, ele apresentava, né, fazia o seu jogo ali, inseria o que nós conhecemos hoje como maiêutica, né, propunha aos seus discípulos uma nova série de questão com o objetivo de ajudá-los a conceber ou reconstruir suas próprias ideias. Então, perceba que são dois momentos. O primeiro momento é de desconstruir e o segundo é de reconstruir um conceito, uma forma de pensamento. Então, primeiro se desconstrui, depois se reconstrói. Veja que é como se ele viesse aqui ajudar as pessoas a dar à luz a ideias, né? E essa expressão também é muito utilizada quando se discute Sócrates, justamente porque ele era filho de parteira, né? E a sua mãe ajudava as mulheres a dar à luz a crianças. O seu pai era escultor, né? O que também favorecia esse impulso de Sócrates para ajudar as pessoas a conceber ideias. Então ele afirmava que, assim como sua mãe, ele queria ajudar as pessoas a dar à luz, não a crianças, mas a ideias, né? Ajudar as pessoas a desenvolver uma nova forma de pensamento, de uma forma racional, de uma forma crítica. Tranquilo? Temos agora Platão, né, que é discípulo de Sócrates, e ele apresenta sua teoria das ideias. Nós vimos, quando estudamos os pré-socráticos, que há o surgimento ali de uma grande problemática, justamente originada a partir de Heráclito e Parmênides, que é o ser
em Parmênides e o ser não é em Heráclito. E aí Platão tenta resolver esse impasse deixado por esses filósofos. E assim propõe uma ontologia dualista, que é a divisão da realidade em duas, como mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível corresponde à matéria e compõe-se das coisas, como percebemos na vida cotidiana. São temporárias, mutáveis e corruptíveis, né? São as coisas que nós temos contato no dia a dia, são coisas sensíveis, físicas, né? Como a mesa, a cadeira. Então, isso é de uma ordem do mundo sensível a partir dessa concepção platônica. E temos o mundo inteligível. O mundo inteligível corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. O mundo inteligível ele compõe, portanto, as ideias. Né? Eu acabei de dizer que, por exemplo, no mundo sensível está a mesa, está a cadeira. No mundo inteligível estaria a ideia de mesa, a ideia de cadeira, não a cadeira onde eu possa pegar, mas a ideia. E essa ideia, segundo Platão, seria o ponto original, o ponto de perfeição, né, desses utensílios. No mundo sensível seriam cópias, seriam, vamos dizer assim, uma forma de executá-los, mas de uma forma copiada, baseada na ideia, que essa parte mais original e verdadeira da coisa em si. Tranquilo? Ainda sobre Platão, temos essas duas realidades que foram agora apresentadas, e temos também uma terceira realidade, segundo ele. Ora, ele diz que a criação do mundo teve um impulso, um princípio gerador, né? Essa terceira realidade, ela opera apenas essa criação do mundo. E tudo o que foi criado deve ter um princípio gerador, uma causa, segundo ele. E essa causa, esse princípio gerador, ele atribui ao demiurgo, né? Em grego significa aquele que faz, aquele que constrói. O demiurgo, portanto, age como um grande artesão que esculpiu o mundo, que criou o mundo, que gerou o mundo. Lembrando que essa criação, essa construção do mundo simplesmente como uma participação de originar, de construir. Depois de originado, depois de construir, ele não tem mais nenhuma participação nesse processo. Então, o demiurgo ele buscou as ideias eternas do mundo inteligível, né? Buscou as ideias do mundo inteligível como modelo, dando forma à matéria indeterminada, criando um mundo sensível. Né? Então, a partir de uma ideia, a partir de um modelo que está no mundo inteligível, no mundo das ideias, ele consegue criar tudo que está presente no mundo dos sentidos. Tranquilo? Esse é o pensamento de Platão. Certo? E temos também agora, ainda, como se dá o processo de conhecimento. Ora, essa realidade dividida em duas, né? Mundo sensível, mundo inteligível, parece confuso, né? E aí você poderia perguntar, professor Jadismar, como é que se dá, então, o processo de conhecimento para Platão a partir dessas duas realidades, né? Então, ele vai dizer que há a passagem do mundo dos sentidos para o mundo das ideias, e o conhecimento se dá a partir dessa passagem. É uma superação do mundo dos sentidos para chegar ou atingir o mundo do mundo inteligível, o mundo das ideias, que é o belo. Primeira etapa vem das impressões ou sensações. Essas impressões é chamada de doxa, ou seja, uma opinião, e essas opiniões ela não tem uma busca metódica, são meras opiniões mesmo do mundo dos sentidos, certo? E o conhecimento ele deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais e penetrar o mundo das ideias. Então, para que o conhecimento aconteça, há o abandono das impressões sensoriais, ou seja, há o abandono do mundo dos sentidos, do mundo de cópias, e em busca de uma contemplação do mundo das ideias.
né? E esse mundo das ideias é quando se tem o amor pela filosofia e o abandono pelo amor às opiniões. Opiniões por opiniões são meras formas de olhar para o mundo dos sentidos. E estar preso ao mundo dos sentidos é estar distante do mundo das ideias, que é a verdadeira contemplação e o verdadeiro conhecimento, como coloca Platão. Tranquilo? Essa passagem se dá a partir da dialética, a episteme. São os diálogos socráticos, certo? O conhecimento, portanto, ou seja, a episteme, é uma reminiscência, ou seja, uma recordação, como se o homem ele pudesse recordar de experiências passadas já vividas por ele, né? Então, é uma reminiscência, uma recordação, e, portanto, por ser uma recordação, uma reminiscência, o conhecimento tem uma concepção inatista, ou seja, nós já nascemos, né, com esse conhecimento já pré-estabelecido, né? Quando eu olho para as coisas, eu recordo, eu me lembro, né, a reminiscência de experiências já vividas. Tranquilo, pessoal? E, por fim, para a gente terminar aqui essa exposição dos principais conceitos da filosofia de Platão, temos o mito da caverna. Logo em seguida, iremos resolver algumas questões. Então, o mito da caverna é um dos mitos elaborados por Platão justamente para explicar a sua teoria das ideias, a construção do conhecimento. Então, Platão ele diz, imagine homens prisioneiros que passaram a vida toda presos, acorrentados dentro de uma caverna, onde não podiam olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para trás. E imagine que atrás desses homens tinha um muro, atrás desse muro, uma grande fogueira. Entre o muro e a fogueira passavam pessoas, animais. E o reflexo originado pelo fogo da fogueira refletia em uma parede que estava à frente dos homens. Então, esses prisioneiros tinham acesso às sombras e acreditavam, passaram a vida toda acreditando que toda a realidade consistia nessas sombras. Até que um dia, um desses prisioneiros é libertado e forçado a sair da caverna. Esse processo de saída da caverna conta no mito da caverna, né, no livro 6, A República, que é um processo doloroso, é um processo árduo, porque o prisioneiro está acostumado dentro da caverna com as sombras, com as cópias. E quando ele sai e contempla o verdadeiro mundo, e contempla a realidade, as plantas, o sol, ele percebe, ele se dá conta que a realidade verdadeira está lá fora da caverna. Então, é preciso sair da caverna. É preciso se libertar das correntes que os envolve para contemplar o verdadeiro mundo. Então, esse processo é o processo de conhecimento de Platão, e ele ainda acrescenta que esse prisioneiro que saiu da caverna volta para soltar e comunicar os seus amigos de que estão presos e precisam sair de lá para contemplar o verdadeiro mundo. Esse é o processo de conhecimento de Platão. Então, estar dentro da caverna é estar preso ao mundo dos sentidos, ao mundo das impressões. Sair da caverna é buscar o processo de conhecimento, é contemplar o mundo das ideias, o mundo inteligível, é se aproximar do verdadeiro conhecimento. Tranquilo, pessoal? Então, resumindo, a filosofia de Platão é basicamente os pontos fortes disso, né? É óbvio que é muito mais extenso, é muito mais vasto. Então, vamos agora para as questões, tranquilo? Foram retiradas essas informações do livro do Gilberto Cotrim e também do curso de Filosofia de Batista Mondin. Então, Sócrates era um cidadão comum de Atenas, até o oráculo de Delfos indicar que ele era o homem mais sábio de seu tempo. A partir daí, ele tomou como missão a maiêutica, que significava a arte de trazer à luz, ou seja, o parto de ideias. Através de longas conversas com interlocutores de todas as classes sociais. O que significava essa arte? Então,
Veja que essa missão da maiêutica, né, trazer a arte à luz, é um ponto forte em Sócrates, né? Então, o que significava essa arte? Letra A. Sócrates, que também era médico, auxiliava nos partos de Atenas. Não, né? Sócrates, primeiro, que ele não era médico, né? Ele não auxiliava nos partos de Atenas. Sua mãe era parteira e não era médica, auxiliava os partos. Ele, a partir desse método, inspirou-se para ajudar as pessoas a dar à luz a ideias, mas não a crianças, né? B. A luz do pensamento de Sócrates ofuscava todo o conhecimento de outra pessoa. Será? Ele ajudava as pessoas, não buscava ofuscar o conhecimento de outros, dos seus interlocutores, de forma nenhuma. Nenhuma das anteriores está correta, né? É uma possibilidade. Através do diálogo promovido por Sócrates, a pessoa podia formular suas ideias e pensamentos. E, por último, a letra E, a luz indicava que a pessoa não precisava se esforçar para adquirir conhecimento, de forma alguma. A pessoa precisava, sim, se esforçar para adquirir conhecimento. Então, a gente vê aqui que a que se adequa mais ao pensamento de Sócrates, a letra D, através do diálogo promovido por Sócrates, a pessoa podia formular suas ideias e pensamentos. Nessa letra C, deixa um pouco confuso, né, porque diz que nenhuma das anteriores está correta. Na verdade, deveria ser a última, né? E não é verdade, porque a letra D está sim correta, e os diálogos promovidos por Sócrates ajudam as pessoas a formular ideias e pensamentos. Tranquilo? Então, vamos lá, alternativa correta, letra D, certo, pessoal? Pratiquem, porque quando você pratica questões, isso facilita na sua prova, tranquilo? Questão 2. Unicamp, questão da Unicamp. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense, que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens, após interrogar artesãos, políticos e poetas. Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois, né, lembre que eu discuti um pouquinho com vocês sobre isso no início. Então, é um ponto de partida, pois, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimento. Então, essa alternativa parece estar no viés ali, qual nós discutimos no início. Então, vamos guardar ela para a gente pensar um pouco depois. Letra B. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. Não tinha essa arte de reproduzir, certo? Filosofia não é uma reprodução, é algo autêntico, de construção, né? E reproduzir não é um pensamento filosófico. O pensamento filosófico se baseia na construção mesmo, então a letra B está errada. A dúvida é uma condição para o aprendizado, e a filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Ora, filosofia não traz verdades dogmáticas. Quem traz verdades dogmáticas é a religião, por exemplo. A filosofia não, pelo contrário, ela traz essa discussão, essa reflexão, uma abertura de possibilidades. Tranquilo? Então, a letra C também está errada. D. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas. Não. Não vai declarar ignorância de ninguém, né? A filosofia de Sócrates não pretende isso. Então, aqui se adequa mais ao só sei que nada sei socrático, é a letra A, aquele que reconhece como ignorante e torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimento. E é exatamente isso que a questão fala. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, mais uma questão. Sócrates, né? É uma parte do diálogo de A República de Platão. Imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz,
vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe na frente dela. Os seus habitantes estão lá, dentro, desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se nem olhar para trás, e só podem ver o que ocorre à sua frente. Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna, a respeito de si mesmos e dos outros, consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta na parede ao fundo da caverna? Então, em relação ao célebre mito da caverna e as doutrinas que ele representa, assinale V para as questões corretas e F para as falsas. No mito da caverna, Platão pretende descrever os primórdios da existência humana, relatando como eram a vida e a organização social dos homens no princípio de seu processo evolutivo, quando habitavam em cavernas. Falso. É falso porque Platão não tinha essa pretensão. Como eu disse antes, o mito para mostrar como se dá o processo de conhecimento, né? A passagem do mundo das sombras, do mundo dos sentidos para o mundo inteligível, o mundo das ideias. Então, falsa primeira. O mito da caverna faz referência ao contraste ser e parecer, isto é, realidade e aparência, que marca o pensamento filosófico desde sua origem e que é assumido por Platão em sua famosa teoria das ideias, né? Então, essa parece estar correta, ser verdade, né? Porque realmente marca o pensamento filosófico desde a origem, assumido por Platão, né? Quando ele narra ali a divisão da realidade entre mundo das ideias e mundo dos sentidos, certo? Então, coloquem um V aí. A terceira, o mito da caverna simboliza o processo de emancipação espiritual que o exercício da filosofia é capaz de promover, libertando o indivíduo das sombras da ignorância e dos preconceitos. Exatamente. Ela representa isso, né? É a libertação do homem de uma forma de pensamento para a contemplação da verdade. Continuando. É uma característica essencial da filosofia de Platão a distinção entre mundo inteligível e mundo sensível. O primeiro ocupado pelas ideias perfeitas, o segundo pelos objetos físicos, que participam daquelas ideias ou são suas cópias imperfeitas, né? Também está correta essa alternativa aqui. E, por último, no mito da caverna, o prisioneiro que se liberta e contempla a realidade fora da caverna, devendo voltar, ele precisa voltar à caverna para libertar seus companheiros. Representa o filósofo, que, na concepção platônica, conhecedor do bem e da verdade, é o mais apto a governar a cidade. Exatamente, ele não só precisa se libertar, ele precisa voltar também para libertar os seus colegas, os outros prisioneiros. Tranquilo? Então, a alternativa correta aí, a letra A, né? FVVVV, né? E essa questão é a questão correta. E, por último, para a gente encerrar, temos que a opinião, seja doxa, no pensamento de Platão, representa um saber sem fundamentação metódica. É um saber que possui sua origem nos mitos religiosos, lendas e poemas. Não, não são nos mitos. Até porque, por mais que o mito da caverna seja utilizado para Platão como mito, mas a opinião não é derivada da mitologia. Nas imprevisões e nas sensações das coisas sensíveis, sim, agora sim, porque a opinião baseia-se numa falsa, vamos dizer assim, conhecimento de objetos sensíveis, baseado nas impressões, como nós vimos quando estávamos apresentando os conceitos. Letra C. No discurso dos sofistas, na época da democracia ateniense, não. Num saber eclético proveniente do pensamento de alguns filósofos, não. Estamos falando de Platão, do mito da caverna, certo? Então, a alternativa que mais se aproxima aí da opinião doxa é a letra B, nas imprevisões e nas sensações das coisas sensíveis. Tranquilo, pessoal? Então, muito obrigado e espero ter contribuído aí um pouco sobre o pensamento de Platão e Sócrates nos seus estudos. Se puderem, acesse as minhas redes sociais, né, o meu Instagram, Jadesmar Filhos, e também o meu canal no YouTube, Professor Jadesmar Figueiredo. Se puder, se inscreva, ativem lá o sininho, estou sempre postando vídeos e
Se quiserem me seguir, me acompanhar, as minhas postagens, serei grato por isso. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Bons estudos para vocês. Aproveitem, ainda tem um tempinho, dá para fazer uma revisão. E um pouco mais na frente estarei novamente aqui discutindo um pouquinho sobre filosofia, novamente. Tá certo? Então, um abraço para todos e até logo.